Então, vamos continuar. Pessoal, se vocês precisarem lembrar alguma coisa que eu falei no passado, vocês perguntam, tá? Mas basicamente a gente tinha decomposto aquela função, né? Que seria uma possível autofunção do operador hamiltoniana, né? Ou seja, uma autofunção ali da energia. Né? E a gente decompôs ela assim, a gente falou que isso aqui era composto por três funções. Uma função R, que só depende de R, né? Um índice alfa que a gente tem que descobrir quem é ainda, uma função F de alfa de θ e uma função G, alfa de θ, certo? Esse alfa aqui, pessoal, eu falei pouco dele no começo, mas ele tem a ver com os rótulos necessários para classificar aquela função especificamente. Aqui é a função φ como um todo, precisa de um rótulo ou vários rótulos, né? E aí a gente tem que descobrir quem são os rótulos aqui. Estou enganado, mas na aula passada o F e o G não tinha alfa. Eu acho que provavelmente eu não coloquei aqui em todas as vezes, mas eu devia ter colocado. Você falou no F e no G, só no F. Porque basicamente o que acontece é que quando a gente resolveu essa equação aqui, a gente descobre que aqui o alfa é simplesmente m. Certo? Qual é a interpretação mesmo? Lembra, a gente resolveu a equação para G e ao resolver a equação para G a gente descobriu as possibilidades, os possíveis autovalores. A gente descobriu que eles eram mapeáveis em números inteiros, que era aquele m. Basicamente o autovalor não é m, é menos m quadrado, mas a gente só precisa de um número inteiro para classificar qual deles a gente está se referindo, que vai ser o m no caso. Quando a gente resolve essa equação aqui, a gente descobriu que são os polinômios de Legendre associados, que dependem de dois índices, o L, do menos L vezes L mais 1, e o M também, porque parte dos polinômios associados. Então, nesse caso, esse alfa é LM. Tá certo? O que é natural, porque esse cara tem a ver com um pedaço de um operador, esse tem a ver com outro pedaço. Naquela interpretação mais matematicamente precisa, isso aqui é o produto tensorial de espaços de Hilbert diferentes. Então, esse aqui é o espaço de Hilbert que descreve uma função num círculo, tá certo? E esse, junto com esse, é o espaço de Hilbert que descreve uma função na casca da esfera. Tá certo? E o que a gente quer é o produto tensorial de várias cascas. Cada casca com um raio diferente, que é o produto tensorial desse cara, que vai descrever vários raios diferentes, ou seja, distância ao centro. Certo? E aí a gente vai descobrir que a gente precisa de um terceiro rótulo para classificar, e vai ser o N, L e M. Então aqui, para classificar uma autofunção completamente, a gente vai precisar dos três rótulos N, L e M, por mais que a gente vá ver que tem uma degenerescência na energia. Ou seja, a energia não depende de todos os rótulos. Mas isso a gente já discutiu bastante, a questão da degenerescência, né? A gente viu no caso simples, que a energia de uma partícula livre é P² sobre 2m, mas isso não diz pra gente se está indo para a direita ou para a esquerda, tá certo? Num caso de muitas dimensões é mais complicado ainda, porque não diz qual é a direção do espaço que está indo. Isso se na mecânica quântica tem todas as consequências que a gente viu anteriormente. Oi? O que eu estou chamando de rótulo é o que se chama de números quânticos. É sinônimo. Um número quântico não é um estado. Mas quando você descobre esses três números quânticos e você descobre que isso aqui é não degenerado, significa que um estado fica totalmente caracterizado por esses três números quânticos. Isso não é o único, você pode ter outros três tipos de rótulos que também, como é que se diz? Determinam um estado unicamente, entendeu? Tá claro isso aqui? Beleza. A parte que a gente discutiu aula passada é essa parte aqui. F, θ, alfa, G, φ, alfa. Tá certo? E isso aqui a gente vai usar, a gente já sabe, né, que esse pedacinho aqui é uma exponencial de Im, Im∠φ, e aqui é o polinômio associado de Legendre, né? Então a gente sabe que isso aqui multiplicado pode ser escrito como uma função de θ∠φ. Esse cara aqui que a gente vai usar é o harmônico esférico, tá certo? Novamente, a gente sabe que essas equações são lineares, então normalização a gente pode
mexer nela à vontade, né? Como é linear, posso multiplicar por uma constante os dois lados da equação, uma equação diferencial linear, e eu posso reescalonar minhas funções. Então, naturalmente, eu vou usar funções que já são ortonormalizadas, tá certo? Na casca da esfera, certo? Ou seja, essas funções, elas satisfazem aqui na casca da esfera, então botar aqui na borda, deixa eu pensar, na borda de um certo volume qualquer, que seria esférico, né? L', M', asterisco, θ, φ, L, M, θ, φ. Claro que aqui a gente tem que integrar no ângulo sólido, então aqui é seno θ, dθ, dφ, que a gente também pode escrever como sendo d2ω, tá certo? E esse cara aqui, naturalmente, tem que ser delta L', delta M'. Tá? Aqui, a posição do M como subscrito, superescrito aqui é uma questão só de lembrar que ele aparece em cima no harmônico esférico. Não tem nenhuma relevância porque você não está, entre aspas, subindo e descendo o índice, tá? Então, essa é uma questão de convenção, de gosto. Então, a gente tem essas autofunções, a gente sabe que são autofunções de operadores autoadjuntos, então não é nenhuma surpresa que elas sejam já naturalmente ortogonais. Então, a única coisa que a gente faz é normalizá-las. Então, você vê que aqui aparece um 1 quando o L é igual a L' e o M é igual a M', tá certo? Ou seja, elas são normalizadas. Por que o linha? Porque eu quero mostrar como que é o produto interno entre autofunções com rótulos quaisquer. Então aqui eu tenho um L e um M e eu quero uma outra autofunção que tem, digamos, um rótulo que a determina totalmente diferente. É a mesma coisa mostrar uma coisa assim, né? Você tem um 0 igual a 0 e 1 igual a 1. Mas aí eu quero representar isso de uma forma compacta, eu boto I, J igual a delta IJ. Tá? Ok. Agora a gente vai para a parte interessante da brincadeira, que é resolver a parte radial, certo? Que é basicamente onde está toda a informação interessante do átomo de hidrogênio. Porque como uma hamiltoniana invariante por rotação, não tem nada interessante acontecendo nas direções diferentes, certo? A gente já estudou tudo que tinha sobre o técnico, porque eu não entendi qual foi a conclusão, porque chegou se determinou inteiro a θ igual constante, para você ver esse cara, viu como o giro se comporta, legal. E aí... Como o F se comporta depois. Aí dá o legenda modificada. Isso. E aí dá um negócio que explode. Aí dá um menos mi quadrado. Então, dá um tipo te dá uma equação diferencial. Se você não tomar cuidado com os possíveis autovalores que você coloca nela, você vai ter soluções divergentes em certos pontos da esfera. E aí a gente argumentou lá no fim que a gente teve que escolher, né, aquele lambda igual a menos L vezes L mais 1. Quando a gente faz essa escolha, o que acontece é que as soluções que eram série infinitas, né, elas colapsam e viram polinômios. E como polinômios, elas deixam de divergir nos polos norte ou sul. Ou seja, esse último argumento... Isso. Você fez física matemática comigo. É Frobenius. É Frobenius puro. Só que aquele Frobenius que a gente depois que encontra a solução, a gente descobre que tem um somatório assim, que tem uma coisa assim, ó, menos lambda n. Tem um símbolo de Pockhammer desse tipo aqui. E você sabe que esse tipo de símbolo de Pockhammer não é exatamente esse aqui que aparece, porque senão isso aqui teria que ser um inteiro, tá? Mas só para vocês lembrarem, esse símbolo de Pockhammer é assim, né? Menos lambda mais 1 e assim por diante. Então, se lambda for um número inteiro, tem uma hora que você está somando aqui sobre n, de 0 até infinito, mas tem uma hora que você vai chegar no n igual a lambda, porque eu falei que o lambda é um inteiro, isso aqui dá 0. Então, essa série que era infinita, que até infinito, ela vai só até lambda agora. E isso vai fazer com que aquele termo que divergia, justamente porque a série é infinita, pare de divergir.
E então isso te obriga a usar esses autovalores como possíveis rótulos e possíveis autovalores, justamente porque são os únicos que te descrevem funções bem comportadas na esfera inteira. Mas isso é importante, pessoal, porque veja, na ausência de outra informação, o que o problema está te dizendo é o seguinte: qualquer função descrita na esfera, ela tem que ter somente informação pertinente à geometria, certo? Por isso que aqui aparecem sempre os harmônicos esféricos, que são as autofunções naturais para o Laplaciano, que é o operador diferencial de segunda ordem, que eu discuti com vocês em algum ponto do passado, mais natural porque é o único escalar que você consegue formar usando derivadas e a métrica euclidiana, certo? Claro que se eu boto um átomo de hidrogênio agora na presença de um campo elétrico, o campo elétrico quebra a simetria esférica. Vai ficar com uma simetria só axial em torno da direção do campo elétrico, né? E aí isso muda totalmente a estrutura das autofunções, certo? Mas na ausência de uma coisa externa quebrando a isotropia e a geometria permanecem como sendo a única informação relevante para o problema, certo? Tá. Então, parte radial. A nossa equação agora, ela se reduz a 2m, né? Aqui era o Laplaciano, se vocês não lembram, né? E aqui no Laplaciano entra um termo assim, 1 sobre r quadrado, rzão, linha, menos. E aí a importância da gente ter resolvido a parte angular é justamente porque agora aqui vai aparecer essa combinação especial de números inteiros, tá certo? Que já vem justamente do comportamento angular da solução, ok? R, é claro que eu esqueci o alfa aqui, sobre r quadrado, e agora a gente tem o nosso restinho, que vai ser menos E2 sobre 4π ε0 R sobre R. Isso aqui tudo é igual a E. Essa energia vai estar ligada também aos rótulos, porque cada outra função pode ter potencialmente uma energia diferente, vezes R alfa, certo? Então, agora que a gente conseguiu fatorar toda a parte angular do problema, a gente cai numa equação diferencial ordinária para a parte radial, certo? Você vê então que... Deixa eu organizar e aí a gente discute um pouco, certo? O que a gente vai fazer no resto dessa aula, principalmente, é trabalhar essa equação para extrair o máximo de informação dela e depois resolver ela. A gente não vai fazer método de Frobenius todo detalhado, mas depois eu posso passar como exercício para vocês, tá? Mas antes de aplicar esses métodos que vão te dar, digamos, a solução crua, a gente consegue tirar muita informação só manipulando essa equação, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Bom. Exatamente. Porque você vê que agora que a gente resolveu a parte angular, na parte radial só entra essa informação. O que é interessante, está vendo que não entra o M aqui explicitamente na energia, tá certo? Porque o que a gente está vendo aqui é que a energia ela não sente a direção. E o M é o autovetor, o autovalor do autovetor de momento angular na direção Z. Se o M aparecesse aqui, naturalmente esse negócio seria anisotrópico. Teria alguma preferência, ou seja, a energia ia ser diferente se eu estou com mais ou menos um momento angular numa direção específica. O fato de aparecer só o L aqui, significa que ele só sente o momento angular como um todo, mas não sente a direção do momento angular. Certo? Então vamos começar aqui a fazer o seguinte. Tudo aqui tem dimensão, né? Aí sabe que esse negócio tem dimensão de energia, esse aqui também tem um potencial, né, e tal. Aqui tem dimensão de energia também. Então, vamos tentar botar esse negócio adimensional, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é isolar esse termo aqui para esse lado, tá? E reescrever a equação. Vai ficar assim. 1 sobre r quadrado, R2, R alfa, linha,
menos L mais 1. Aí eu já tirei aqui, tá? Estou organizando. Menos R mais 1, R quadrado, R alfa, tá certo? Tá? Mais 2 R alfa sobre A0 R, eu já vou explicar, que é esse termo aqui, tá certo? Finalmente, isso aqui tudo é menos 2 M de alfa, R alfa, sobre H cortado ao quadrado. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Eu tenho R aqui, então a unidade, como é que se diz, se compensa, eu tenho duas derivadas aqui. Então isso aqui, ó, tem unidade de 1 sobre distância quadrada. Certo? Que é natural, você tem uma derivada segunda, geralmente tem essa unidade. Aqui também, né? Esse cara aqui são números inteiros, então não tem dimensão nenhuma, e tem um R sobre R quadrado, dimensão de distância quadrada de novo. Aqui a gente juntou todos esses números, todas essas constantes aqui, ó, dentro desse A, e a gente vai dar um nome especial para ele. Aqui, esse cara é 4π ε0 H cortado ao quadrado sobre a carga do elétron ao quadrado vezes a massa do elétron, né, que é a massa que a gente está botando aqui, ou a massa reduzida, tá? Isso aqui é o que a gente chama de raio de Bohr. Você vê que o raio de Bohr é uma constante com unidade de comprimento que a gente tira simplesmente daqui do potencial elétrico, mais H cortado, tá certo? Então, ó, alguma dúvida em relação a isso aqui? Por que o H? Porque o H eu esqueci de botar o quadrado aqui. Né? Porque é um operador de derivada segunda do momento, né? Cada um deles vem com menos H cortado ddx. Então, menos IH cortado ddx. Quando eu levo ao quadrado, fica menos H cortado ao quadrado. O que tem a massa? Essa aqui? Porque eu multipliquei aqui, ó. É porque o colchete pega todo mundo que vem no Laplaciano. E o Laplaciano que vem com H cortado ao quadrado. Esse aqui é o potencial elétrico, potencial eletrostático. Ele vem somado ao Laplaciano porque é P quadrado mais 1 sobre R aqui. Então esse que tem o H cortado justamente porque ele é o momento. Né? Por isso que vem para cá. Né? Porque esse cara aqui que é menos E 4π ε0. Potencial e tá? Bom, então você vê que já simplificou bastante. Você vê que aqui eu vou ter dois termos competindo. Eu vou ter um termo positivo, tá certo? E um termo negativo. Esse termo negativo aqui ele vai representar a... Ó, pensa, ele é negativo aqui, né? Se você jogar ele para a direita, naturalmente ele vai ser positivo. Significa que quanto maior for esse termo aqui, maior vai ser a aceleração da função R em relação ao raio para fora. Tá certo? Justamente porque ele está representando o momento angular. E o momento angular tem a ver com essa força centrípeta aqui, né? Centrífuga que está fazendo a partícula. Quanto maior o L, maior a tendência da partícula tentar escapar do núcleo, tá certo? Enquanto esse cara aqui tem um papel oposto, porque é um potencial atrativo, né? Menos E dá um potencial atrativo. Mas aqui, ó, esse cara, ele tem unidade de distância ao quadrado porque tem um R quadrado. Mas esse aqui tem unidade de distância ao quadrado porque ele tem uma constante vezes R. Então, esses dois caras, eles vão ter capacidades diferentes aqui. Dependendo do raio, esse ganha desse e vice-versa, tá certo? Ou seja, aqui, se o raio for muito grande, significa que esse cai mais rápido que esse. Significa que não importa quão forte seja essa força aqui, que a rotação está
gerando para expulsar o elétron, vai ter sempre um raio longo, grande o suficiente para que a força de atração ganhe. Tá certo? Se não fosse assim, você não teria soluções localizadas. Porque, dependendo do momento angular, ela ia escapar do átomo. Certo? O elétron ia escapar do átomo. Certo? Uma coisa que não ficou muito clara para mim, essas funções R e F e G são adimensionais? São? O meu R de R é adimensional? Bom, você pode depois brincar com essas dimensões, tá? Você pode pegar a sua função de onda e ela vai ter dimensão de 1 sobre distância, dependendo da dimensão, né? Então, a função de onda tem uma unidade de 1 sobre raiz de distância ao cubo. Porque na hora que você multiplicar duas funções de onda e integrar, tem que dar uma probabilidade que é dimensional. Mas aqui não importa muito, porque o R aparece sempre linear, né? Ele aparece aqui, aqui, aqui. Então, como ele aparece em todo mundo, a gente pode avaliar só a unidade do que multiplica ele. Tá certo? Porque a unidade dele é cifatória. Então, a gente não precisa se preocupar com ela, mas você tem razão. Porque quando eu estou falando aqui, parece que eu estou dando entender que é a unidade da coisa toda, né? Mas o que importa para a gente, na verdade, é a unidade do coeficiente. Certo? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos definir, agora, inspirados nisso aqui, qual que tem que ser a unidade desse negócio aqui, ó. A gente sabe que tem que ser 1 sobre distância ao quadrado, né? Dá pra gente ver isso aqui, né? Ou seja, esse cara tem que ser energia, esse cara é massa. Se eu multiplico por c ao quadrado aqui e divido por c ao quadrado, esse cara é energia também. Certo? Então, eu tenho energia ao quadrado. E H cortado é igual a unidade de energia vezes tempo. Certo? Então, eu tenho energia ao quadrado aqui. Aqui embaixo eu tenho energia ao quadrado, tempo ao quadrado. Tiro o tempo daqui, corta a energia. Vai ficar tempo ao quadrado, velocidade ao quadrado. Né? Que é distância ao quadrado. Então, esse cara de fato tem... Certo? Não, certo. Eu achei engraçado de jogar um C ao quadrado aí. Não, você multiplica e divide, tanto faz, né? Não, matematicamente tá certo. Achei engraçado. Tá. Tá curioso aí. Não, você podia botar a velocidade que você quisesse, mas a mais natural que a gente usa é C, né? Porque é o que aparece nas equações todas. Bom. Essas manipulações parecem estar rolando. Não, mas é porque, na verdade, eu não estou manipulando, eu estou só levando vocês a entender que a unidade desse negócio aqui é 1 sobre distância ao quadrado. Certo? Ou seja, isso leva a gente a definir esse outro conceito de distância que está aparecendo só da gente avaliar a nossa equação diferencial, certo? Que é esse raio aqui, que eu vou chamar de R alfa, que vai ser raiz, 2m módulo de E alfa, e a gente já vai discutir esse negócio aqui, sobre H cortado ao quadrado menos 1/2. Não, eu estou definindo. Isso aqui é um novo objeto. Tá certo? Eu peguei esse cara aqui. Tá? Aí eu sei que isso aqui tem que ter unidade de 1 sobre distância ao quadrado, então eu defini um treco ali que eu vou chamar de R alfa, que é uma constante que tem unidade de distância, tá certo? Só que ela é uma constante de unidade de distância que tem uma relação com o alfa, com a energia, porque a energia está aqui, certo? Outra coisa que a gente não sabe é o sinal da energia, porque a gente não resolveu a equação. A gente não sabe quais são os possíveis sinais permitidos pelas nossas condições de regularidade da função. Então, para definir um negócio que não tem ali um i aparecendo dependendo do sinal da energia, a gente bota um módulo na energia ali. Mas é só uma constante que a gente pode definir à vontade, tá certo? Então, vocês veem que, de cara, olhando para a equação diferencial, fisicamente, ela tem duas escalas importantes. Uma escala que tem a ver com o potencial, tem a ver com a distância típica associada ao potencial eletrostático, e o outro é uma distância típica associada à energia que aquela partícula tem. Certo? Uma é o raio de Bohr, que a gente discutiu antes, e a outra é o R alfa aqui. Ok? Maravilha.
que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai pegar essa equação diferencial e vai reescalonar todos os R's em termos dessa escala aqui. Eu quero medir distâncias em unidades de R alfa, porque vão ser as distâncias mais naturais para a minha equação. Tá certo? Bom, como é que a gente faz isso? Veja, é fácil, né? Aqui eu tenho um R ao quadrado e um R ao quadrado. Se eu dividir esse cara aqui por R alfa ao quadrado e multiplicar por R alfa ao quadrado, lembrando que R alfa é uma constante, esse cara aqui vai ficar uma coisa dimensional e esse também vai ficar uma coisa dimensional, certo? Aqui eu vou simplesmente multiplicar por R alfa ao quadrado, tá certo? E dividir R alfa ao quadrado. Aqui também eu vou multiplicar por R alfa ao quadrado e dividir por R alfa ao quadrado, tá certo? E aqui já está aparecendo 1 sobre R alfa ao quadrado, mais o sinal da energia, certo? Então, se eu multiplico a minha equação inteira por R alfa ao quadrado, esse vai embora, né? Aqui, a minha derivada, que está DDR, vai virar uma derivada em relação a esse termo adimensional e assim por diante, certo? Ou seja, eu vou definir ρ como sendo R sobre R alfa, certo? E a minha equação agora vai ficar assim, ó. Professor, não entendi como é que você conseguiu colocar aquele termo ali primeiro. Como é que o R alfa quadrado E a derivada dele é a mesma coisa. porque um está fora da derivada, né, e o outro está dentro. Isso é uma constante, é um número, tipo 38. Eu posso botar aqui dentro, tanto faz. Esse R alfa é uma constante. Por isso que eu estou ressaltando, toda vez que eu falo dele, eu falo que ele é uma constante. Tá certo? É só um número. Estou só reescalonando os parâmetros. Em vez de usar metro, né, eu estou usando essa coisa que é o R alfa. Tá? E aí a derivada em relação a ρ, eu vou chamar de ponto. Tá? Ou seja, vou botar assim, dr, né? Isso aqui é igual a R 1 sobre R alfa dρ. Tá certo? Então aqui que eu estava usando linha para representar DDR, eu estou usando ponto para representar DDρ. Ok? Só para a gente não ter equações muito longas aqui. Ok. Então, beleza, eu tenho um ponto aqui, derivando o parênteses, tá? E o ponto aqui. E aqui vai ficar assim, menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado, R alfa, mais 2 vezes R alfa dividido por A0. Certo? R alfa sobre ρ. E isso tudo, pessoal, agora tem que prestar atenção, isso tudo aqui é igual a sinal menos, né? Isso aqui é igual a menos sinal de E alfa, R alfa. Tá? Sinal é a função que te dá um número real qualquer para ela e ela retorna mais ou menos 1. Se o que você deu for positivo, ela retorna 1. Se for negativo, ela retorna menos 1. Eu estou falando de retorno, parece que eu estou falando de programação, né? Mas é só... Eu poderia fazer uma coisa que se faz normalmente, que é o seguinte. Sinal de x é igual a x sobre o módulo de x. Aí tem que tomar cuidado, porque essa função ela não é contínua, né, em zero. Certo? Mas isso não importa para a gente, não vai ser relevante aqui. Isso está claro, pessoal? Por quê? Porque aqui está aparecendo o E. Então, só um segundinho. Eu estou falando o seguinte, ó, E alfa é igual a módulo de E alfa vezes sinal de alfa. É só ver essa expressão aqui, né? X é igual a módulo de x vezes sinal de x. O que é natural, né? Exceto por essas questões delicadas de continuidade, aquilo ali você pode fazer. Certo?
Tudo certo? Professor, aqui não fala que uma R alfa ao quadrado junto com sobre ao quadrado? Ali? Onde? Esse termo que não sobra o próximo. Não sobra esse R alfa. Eu multipliquei a equação inteira por R alfa ao quadrado. Por isso que nesse lado não aparece mais R alfa nenhum. Porque esse aqui tinha 1 sobre R alfa. Para ter a unidade de 1 sobre distância ao quadrado. Eu multipliquei toda a equação, eu peguei essa equação aqui e multipliquei os dois lados por R alfa ao quadrado. Aí o R alfa que veio aqui, esse aqui serviu para transformar esse R em ρ e esse em R em ρ. O R alfa ao quadrado que vem aqui, ele vem para transformar a linha no ponto. Tá certo? Aqui ele simplesmente cortou, aqui ele simplesmente cortou, né? Porque aqui vai ficar, esse vai dar um ρ e esse vai dar esse fator aqui. Certo? E aqui ele simplesmente cortou e sobrou só o sinal. Eu dei uma viajada, mas talvez era a minha pergunta. Por que você fez o lado direito? Está faltando algumas coisas. Isso aqui, ó, é menos, isso aqui tudo dentro desse círculo aqui, ou próximo de um círculo, é sinal da energia menos sinal da energia dividido por R alfa ao quadrado. Certo? Isso aqui é menos o sinal da energia. Aí, né, quando eu peguei o sinal, esse cara virou módulo. E isso aqui é 1 sobre R alfa ao quadrado. Certo? Aí eu multipliquei toda a equação por R alfa ao quadrado. Esse foi embora, esse foi embora, esse foi embora. E esse transformou a linha no ponto. Certo? Bom, agora a gente está com tudo mais ou menos organizado, a gente sabe fisicamente o que está acontecendo, a gente pode entender um pouco isso aqui, né? Você vê que aqui a importância do potencial vai depender dessa razão aqui, certo? Que vai te dizer quanto da energia está expulsando, quanto está atraindo, né? Depende da relação entre essa escala típica do potencial e a escala típica da energia do sistema, certo? Tem duas escalas de energia associadas a essas duas coisas, tá certo? E a gente consegue, então, ter um panorama da função. Agora, o que a gente quer é entender o comportamento assintótico, certo? Porque isso vai ser muito importante para determinar as características do alto valor de energia. Ou seja, a gente quer saber o que acontece com essa função quando a gente se afasta muito da origem, tá certo? E por que a gente está querendo fazer isso? Porque quando a gente se afasta da origem muito, a gente vai ter uma noção se aquela função está descrevendo uma coisa localizada ou não. Ou seja, uma função que vai a zero no infinito bem rápido é uma função que provavelmente está descrevendo uma solução localizada. Enquanto uma que não vai a zero está descrevendo outro comportamento físico. Tá certo? Então, por isso que o exame assintótico é importante. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai abrir essa equação, vai ficar assim, ó. R alfa, 2 pontos, mais 2 sobre ρ R alfa, ponto, mais, aí vamos botar um parênteses aqui, que é assim, 2 sobre A zero, não, peraí, isso, ρ zero, já vou explicar. Botar só S, tá? Para o sinal. A gente tem essa equação aqui, tá? Onde agora a gente definiu ρ zero, sem grandes surpresas, como sendo A0 sobre R alfa. Tá certo? Maravilha. Bom, pessoal, a gente consegue avaliar o comportamento assintótico com essa equação nesse formato? O que vocês acham? Você pode falar o seguinte, o que acontece com essa equação quando R vai para o infinito ou, equivalentemente, quando ρ vai para o infinito? Esse cara vai cair mais rápido que todo mundo. Esse é um pouco mais devagar, mas ele cai para zero também. Sobra esse pedacinho aqui, tá certo? O problema é o seguinte, eu jogo fora esse termo ou não?
Você não tem como, a priori, jogar fora, né? Você pode falar, não, mas quando o ρ vai para infinito, aquele termo vai para zero. O problema é que aqui eu tenho uma constante multiplicando R, e aqui eu tenho 1 sobre R multiplicando R ponto. Então, como eu não sei a priori o comportamento do meu R maiúsculo, eu não sei se... Tudo bem, esse cara vai para zero, porque é 1 sobre uma coisa que está indo para o infinito. Mas eu não sei se esse cara começa a crescer também sem limites. Porque se esse cara crescer sem limite, ele pode cortar esse cara aqui e talvez ser até, né? Talvez aquele termo possa ser até maior do que esse vezes esse. Então eu não tenho como fazer essa avaliação dessa forma tão simples assim. O truque padrão, que a gente não sabe estender geralmente para mais dimensões, é você reescalonar a função R para assumir com isso aqui. Que é o que a gente vai fazer agora. A gente sempre pode, uma equação diferencial de segunda ordem, que tem um termo de derivada primeira, a gente pode reescalonar o R maiúsculo justamente para assumir com o termo de derivada primeira. Fazendo isso, a gente vai ter só o termo de derivada segunda e o termo sem derivada nenhuma. Então, todo mundo que multiplica, que vai estar multiplicando esse cara aqui, vai ter, digamos, a mesma relevância. E aí a gente vai conseguir avaliar todos os fatores e ver o que acontece assintoticamente. Tá claro ou tá confuso? O raio maior ele vai até a casca esférica ou vai tudo por esférica? O que você quer dizer com raio maior? O raio maiúsculo. O raio maiúsculo é uma função de R, que vai descrever a probabilidade de encontrar a minha função, a minha partícula, a uma certa distância. Mas ele em si não é um raio, tá? Ele em si é uma função. Ou seja, quando você pegar a sua função igual a R alfa y Lm, né, a dependência θ está aqui, a dependência em R está aqui. Se eu pego essa função aqui e, digamos, faço o seguinte, φ alfa, estrela, φ alfa, d2 ômega, o que isso aqui vai dar pra gente? Vai dar módulo de R alfa, R quadrado. Né? Porque a gente ortonormalizou esse pedaço aqui. Então, quando a gente integrar esse cara aqui, o L e o M vão ser iguais, aquela forma que eu mostrei para vocês. Fatora, dá 1, aquela integral. Aqui eu só estou integrando no ângulo sólido. Então, o R, ele vai ser isso aqui, ó. É a probabilidade, ou seja, o módulo quadrado desse R que a gente está encontrando é a probabilidade de encontrar o meu elétron a uma distância R da origem. E a origem é onde eu coloquei o meu próton, né? Então é encontrar uma distância R do próton. É assim que você interpreta o R maiúsculo. Tá certo? É por isso que eu estou fazendo essa análise agora, porque eu quero ver quais são essas possíveis funções que descrevem a probabilidade de eu encontrar o meu elétron mais distante da origem. Tá certo? E eu sei que quando essa probabilidade não for a zero rapidamente, significa o seguinte, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho um próton, eu tenho um elétron agarrado nele, mas aí eu calculo a probabilidade de eu encontrar esse elétron a, sei lá, 30 km de distância do próton e esse negócio não é zero. Então significa que eu estou, né, com uma solução que parece não ser um estado ligado. Certo? Mas provavelmente tem um estado ligado a essa distância, por mais absurda que ela seja. Então, está mais claro aqui o R? Tá? Bom, qual é a brincadeira? É a seguinte, R alfa é igual a um H de ρ a ser determinado, V alfa. Certo? Eu estou reescalonando minha função por uma outra função que eu não conheço ainda, tá certo? Que eu vou escolhê-la de forma conveniente para mim. Certo? Então eu calculo agora R alfa, 2 pontos. Isso aqui vai ser H V alfa, 2 pontos, mais V alfa H, 2 pontos, mais 2 vezes V alfa ponto, H ponto. E o meu R ponto alfa vai ser igual a H V alfa ponto, mais H ponto V alfa. Né? Só Leibniz e Leibniz sobre Leibniz, né? Então agora vai ficar assim, ó. Eu vou substituir essas duas expressões nessa equação aqui. Desculpa, pessoal.
botar um H em evidência, um colchete, é assim, V alfa pontos, mais 2. Como botei esse H em evidência, esse termo aqui vai ter que aparecer um H no denominador, tá? Por isso que vai ficar assim, 2 vezes H ponto. Cara, tem uma dificuldade de escrever H e não cortar ele. H, V alfa ponto. Pode falar. Esse rho, ele tem a ver com aquele mesmo rho, quando a gente tentou linearizar a equação de Newton-Jacob? Não, nada a ver. Absolutamente nada a ver. É só o R na língua mais próxima que a gente usa para não usar R de novo, entendeu? Tanto que tem aqui, o H tá acortado aqui nas minhas notas. Ai, caramba. Agora eu já estou descrevendo esse segundo termo aqui, tá? Que tem o 2 sobre ρ, que é o 2 sobre ρ aqui. Aí vai ficar assim, V alfa ponto mais H ponto sobre H mais 2 sobre ρ, 0, ρ, menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado, mais o sinal da energia. Isso aqui, vezes H igual a 0. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Então, eu tenho uma função R alfa que eu estou tentando encontrar uma equação, a solução de uma equação diferencial para ela, certo? Só que eu posso pegar uma equação diferencial, pensa no seguinte, eu tenho assim, ó, y duas linhas mais, sei lá, 5y linha mais xy igual a 0. Tem uma equação diferencial assim, certo? Nada me impede de pegar essa equação diferencial e falar, meu y vai ser igual a x vezes w. Eu sempre posso fazer isso, contanto que essa transformação seja tal que ela seja inversível. Ou seja, aqui não é um bom exemplo, porque aqui eu não posso dividir por zero, né? Então, um x igual a zero, esse negócio estaria mal comportado. Mas contanto que esse tipo de problema não aconteça, ou seja, se dado fixado o meu h, dado o y eu conheço o w, w eu conheço o y, a minha transformação é aceitável. É só isso. Tá certo? Ela é muito conveniente, pessoal, se vocês lembrarem de Frobenius, que é o seguinte. Quando você resolve uma equação diferencial usando o método de Frobenius, você encontra o seguinte, y é igual a x elevado a um alfa, tá certo? Não tem nada a ver com aquele alfa lá, vou botar uma coisa, não, psi vai ser pior ainda, beta, obrigado, beta, e aqui uma função analítica. Essa função, o método de Frobenius garante para você que ela vai ser uma função analítica, bem comportada, descritiva em termos de uma série de potências e assim por diante. Então, se em vez de você aplicar o método de Frobenius, que é super complicado, você pode fazer um outro truque. Você pode falar que agora você vai resolver a equação diferencial para isso aqui, ó. E aí você pode usar Taylor. Claro que isso não te dá a segunda solução, você continua com aquele problema do método de Frobenius, método de Frobenius. Mas sabendo que isso aqui é uma função analítica, já facilita a sua vida. Então, basicamente, o que a gente está brincando quando a gente rescalona, a gente está mudando a natureza da singularidade. Ou seja, esse cara aqui vai ter uma certa natureza de singularidade e esse aqui vai ter outra. Contanto que a gente seja cuidadoso, né? Enquanto a gente está fazendo essa análise, a gente tem liberdade de fazê-la. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, o termo que eu não quero é esse cara aqui. Certo?
porque eu não quero mais termo de derivada primeira. Lembra que o que estava atrapalhando a minha análise assintótica é o termo de derivada primeira. Então eu não quero esse cara aqui. Certo? Se eu não quero ele está aparecendo aqui, ó, 2H' sobre H, tá certo? E aqui eu tenho mais 2 sobre ρ multiplicando o mesmo termo. Tá certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver isso aqui, ó. Se eu encontrar um H que satisfaça essa equação bem simplesinha aqui, e substituir lá, isso aqui vai virar menos 1 sobre ρ, vai aparecer menos 2 sobre ρ, mais 2 sobre ρ, os termos se anulam e eu acabo com os termos de derivada primeira, não tem mais nenhum me atrapalhando. Tá muito mágico ou está tranquilo? Só isso. Eu vou resolver essa equação e substituir o resultado lá. Certo? Qual é o problema? O problema é que quando você avaliar a equação diferencial para o R-alfa e você quer procurar estudar os limites assintóticos, você não consegue, porque você não sabe a priori, antes de resolver a equação, ou seja, a gente quer encontrar o comportamento assintótico sem resolver a equação. Só que, da forma que ela estava, ela mistura termos de derivada primeira com termos sem derivada. Então eu precisaria conhecer a solução para estudar o limite assintótico. Mas se eu já conheço a solução, para que eu estou estudando o limite assintótico? Eu já sei, eu posso estudar o limite assintótico da solução que eu tinha. Então, para evitar ter que resolver todo o problema antes de estudar o limite assintótico, eu faço um truque. Eu reescalono minha função para que ela não envolva mais termos de derivada primeira. Agora vai ter só o termo que multiplica agora o meu V sem derivadas nenhuma. E eu agora posso estudar esse termo isoladamente e descobrir o que acontece com ele e determinar a partir disso o comportamento assintótico. Tá certo? O que você quer dizer com esse comportamento assintótico? Aquilo que a gente discutiu aqui sobre o raio. O que acontece com a minha probabilidade de encontrar meu elétron longe do núcleo? Qual é a solução dessa equação aqui, pessoal? H igual a 1 sobre ρ. Todo mundo concorda que isso é uma solução? Eu derivo isso em relação a ρ, vai dar menos 1 sobre ρ quadrado. Só que quando eu dividir por H, é a mesma coisa que multiplicar por ρ. Aí corta, fica 1 sobre ρ de novo. Certo? Então, bom, é bem fácil de resolver, né? Não precisa fazer grandes, aplicar nenhum método complicado aqui. Então a gente vai substituir esse H naquela equação. Certo? Então vai ficar como? Bom, a gente sabe disso, a gente sabe que H, 2 pontos sobre H, vai ser igual a 2 sobre ρ ao cubo, tá certo? É isso? Não, isso aqui, 2 sobre ρ ao cubo, é só o H, 2 pontos, e naturalmente H, 2 pontos sobre H vai ser igual a 2 sobre ρ ao quadrado. Tá certo? Então a gente tem todos os elementos ali. Quando a gente substituir, ó, esse termo vai embora com esse termo, tá certo? Esse H, 2 pontos sobre H é o que a gente acabou de calcular, tem aquele 2 sobre ρ ao quadrado aqui, tá certo? Esse termo aqui é Tá certo, tá certo. Esse termo aqui vai ser aquele menos 1 sobre ρ, que a gente já tinha lá, tá certo? E os termos que nós já tínhamos antes, certo? Então, deixa eu ver. Esse cara aqui, ó, vai ficar menos 2 sobre ρ ao quadrado. E esse aqui tem um 2 que já estava aqui, ó. E o ρ quadrado também. O ρ... Ó, tem menos e um ρ. Então vai ficar assim, ó. Menos o ρ, 1 sobre ρ, menos 2 sobre ρ quadrado. Só que esse é mais 2 sobre o ρ quadrado. Então, esse vai embora com esse. Isso aqui foi brinde, tá? Isso aqui a gente não consegue garantir com reescalonamento. Você não só remove o termo de ordem 1, mas o termo de ordem 0
aqui fica o mesmo. Isso é uma coincidência para esse problema específico. Outros problemas não vão ter isso. Esse, tá vendo que eu cortei para aqui da direita para a esquerda e esse da esquerda para a direita. Só para diferenciar, né? Esse cortou com esse e esse cortou com esse. Então sobrou só aquilo que a gente já tinha antes. A nossa análise assintótica que a gente podia fazer lá de partida já faria sentido, certo? Porque a nossa equação agora se reduz a essa aqui, ó. V alfa, 2 pontos, mais 2 sobre ρ0, ρ, menos L mais 1, sobre ρ quadrado, mais o sinal da energia, V alfa igual a 0. Na verdade, ele não subirrou no V pontos. Está dentro da... Ah, não, o H eu joguei fora, porque ó, aparece aqui e aparece aqui. Certo? Eu dividi por H. Certo? Bom, pessoal, como é que fica o limite assintótico, então? Dá para ver, né? Esse cara vai para 0 mais rápido de todos, aquele vai para 0 também, mas um pouco mais devagar, mas esse aqui é uma constante, mais ou menos 1, sempre sobra. Certo? Se ele sempre sobra, como é que fica a nossa solução nesse caso? Vai ficar assim, ó. Alfa, V, 2 pontos, alfa, igual a menos sinal da energia vezes V alfa. Quais são as soluções desse cara aqui? V alfa vai ser igual a exponencial de raiz de menos o sinal da energia mais B. A e B são constantes quaisquer, tá? Mais exponencial de menos raiz de menos o sinal da energia. E aí, quais são os comportamentos que nós temos? Vamos lá, se a energia for positiva, que tipo de funções eu vou ter ali? Senos e cossenos, certo? Ou exponencial complexa, certo? Qual é o limite de senos e cossenos quando o argumento vai para o infinito? Não tem limite, né? Parece que eu estou descrevendo tipo uma coisa, uma onda plana, né? Na verdade tem uma cara de onda plana. E é exatamente isso. Então, se eu usar energias positivas, eu estou descrevendo coisas que são ondas planas, né? E que estão descrevendo coisas que vão para o infinito e continuam existindo lá no infinito. Se vocês lembrarem, a gente tem esse cara aqui, ó. É exponencial de mais IPx sobre H cortado. Pode ser menos aqui, tá? Eu não sei se eu vou lembrar. Então, você vê que essa descrição aqui de uma partícula que tem um momento bem definido, mas que tem um momento exatamente bem definido, ela é uma onda plana. Quando você integra esse negócio aqui para normalizar esse estado, você descobre que você não integra você integra a uma delta de Dirac. Tá certo? E vice-versa. Se você pensar que isso aqui é uma partícula... Ou seja, eu falei besteira, tá? Quando você integra esse negócio aqui, o módulo desse negócio é 1, vai dar infinito. Justamente porque você não tem probabilidade de encontrar ela numa certa posição. Né? Se você sabe exatamente o momento, você não sabe nada sobre a posição. A probabilidade de encontrá-la em qualquer ponto do espaço é igual. Por isso que ela é não normalizável. Porque existem infinitos pontos no espaço. Certo? Porque você não consegue delimitar a condição de contorno, isso? Na verdade, eu não coloquei condição de contorno. E aí, para descrever funções que descrevem partículas nesse espaço infinito, eu tenho que usar elas usando essas funções de delta Dirac. Esse cara aqui dá uma delta Dirac em P, né? Tanto que se eu pegar esse estado na base das posições, isso aqui é delta de P menos P'. Tá certo?
Então esse cara é uma distribuição que, para os momentos, ela é perfeitamente conhecida. Você sabe exatamente o momento linear da partícula. Mas por saber exatamente o momento linear, você não sabe nada sobre a posição. E essas soluções que você não sabe nada sobre a posição, que elas podem estar em qualquer lugar do espaço, elas são caracterizadas por um termo oscilatório desse tipo aqui. Melhorou, piorou ou estamos no mesmo? Você entende isso aqui? Você entende o significado daquilo ali? Ou seja, essa expressão, ela descreve um psi, um estado, tá? Né? Que representa um estado que descreve uma partícula para a qual você conhece perfeitamente o momento. Né? Porque se você pega esse estado aqui e projeta na base do momento, a sua distribuição de probabilidade vai ser uma delta Dirac. Tá certo? Porém, esse estado, quando você bota ele na base da posição, você descobre que a sua projeção, né, a sua função de onda é uma onda plana, e, portanto, o módulo quadrado dela é igual a 1. Exceto por constantes de normalização. Como isso aqui é 1, significa que a probabilidade de encontrar minha partícula numa posição x é 1. Novamente, exceto por termos de normalização. Ou seja, a probabilidade é igual em todos os pontos do espaço. Tá certo? Então, essa solução ali está caracterizada por esse desconhecimento da posição. Tá certo? Para que a gente para nós sermos capazes de descrever tais estados, a gente precisa dessas ondas planas aqui. Porque são essas funções que oscilam, mas que o módulo é sempre 1 e que dá um mesmo número em todos os pontos do espaço. Ou seja, você vê que isso aqui não é uma função localizada. Isso é uma função que oscila para o infinito. Tá certo? E o que eu estou mostrando para vocês é que no caso do átomo de hidrogênio a gente tem a mesma coisa. Se a gente escolhe energias positivas, esse termo é oscilatório. Então, assintoticamente, esse negócio vai parecer uma onda plana. Ele vai parecer um estado desse tipo aqui, ó. Lá longe longe do núcleo, o meu elétron, o estado do meu elétron, quando ele tem energia positiva, vai aparecer com estados desse tipo aqui. Tá certo? Ou seja, longe do elétron ele vai parecer uma partícula livre com posição indeterminada. E o longe do próton? Longe do próton. Ou longe do elétron? Ah, eu falei errado, mas bom, é longe do próton, longe do núcleo. Eu concordo com o que você disse, só que a gente está olhando para isso aqui. Na verdade, é o que a gente olha para lá. E a gente sabe que o H é um sobre o Rho. Uhum. Vai a zero. No infinito. Aí ele perde intensidade no infinito, mas ele continua existindo. Uhum, você tem razão. Você está falando então que o módulo do meu R alfa ao quadrado, na verdade, agora vai ser uma coisa do tipo 1 sobre ρ ao quadrado. Né? A gente vai estudar exatamente isso daqui a pouquinho. Porque o que você falou é verdade. Porque aí entra o seguinte, nessa discussão, a gente está fazendo uma coisa unidimensional. Quando a gente pensa em coisas de mais dimensão, você vê que quando você integra em todas as direções do espaço, você vai ter o termo do jacobiano, que é um R quadrado. Então, que eu não botei naquela conta, eu tinha que ter colocado nessa aqui que eu tinha mostrado para vocês, tem um termo de R quadrado. Eu botei só, que eu integrei só no ângulo sólido, tá certo? Para a gente pegar a probabilidade de fato em R, eu teria que multiplicar pelo jacobiano, que tem um termo de R quadrado, que ia cortar com esse R quadrado aqui, ó. Tá certo? Então, o fato do potencial cair com a distância não garante que ele não tenha alcance infinito. Mas a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá certo? Mas, ou seja, o seu argumento é bom, é verdadeiro, boa pegada, mas quando você leva em consideração o jacobiano, esse cara continua descrevendo partículas que têm probabilidade diferente de zero ser encontradas no infinito. Tá certo? Por causa do jacobiano. Tá bom?
certo? E o contrário vai acontecer o quê? Quando uma energia for negativa, esse cara aqui vai dar um número positivo, né? Então, raiz de número positivo é um número positivo também. E aqui também eu vou ter duas soluções. Uma com crescimento exponencial e uma com queda exponencial. O termo de crescimento exponencial ele é não físico. Ele descreve uma partícula que tem cada vez mais probabilidade de você encontrá-la longe do núcleo. Tá certo? Uma partícula é uma função de quadrado que não é integrável. Né? Não é uma função de quadrado integrável. Se voltar para cá, eu vou ter esse termo aqui, mas eu vou ter um termo assim, ó, exponencial de ρ. Exponencial de ρ aqui, de 2ρ talvez. E esse negócio diverge. Então não descreve uma função de onda. Uma função de onda tem que ser uma função de quadrado integrável, ou, na pior das hipóteses, tem uma função integrável a uma delta de Dirac. Isso aqui não é nenhuma das duas coisas. Tá certo? Então, energia negativa vai me dar estados ligados. Energia positiva vai me dar estados livres. Tá certo? Então, o limite assintótico já nos disse que a gente precisa fazer dois trabalhos. Estudar essa equação diferencial para isso positivo e para isso negativo. Certo? Nossa, pera, estado de energia negativa, quanto maior você aumenta a distância do núcleo, você está aumentando a probabilidade de encontrar. Diminui. A gente jogou fora esses caras aqui. Porque a gente está jogando fora esses aqui, ó. Para descrever estados físicos, a gente tem que jogar A igual a zero. E para descrever estados localizados, a gente tem que usar esse pedaço aqui. Porque esse pedaço aqui, ó, vai ter um menos aqui. Aí esse negócio aqui, por mais que isso aqui... todo mundo vai jogar isso aqui para zero. Né? O jacobiano depois vai consertar esse cara aqui, no sentido de que vai multiplicar por ele, mas mesmo assim esse cara vai para zero, porque ele cai exponencialmente. Certo? Estou tentando entender a sua dúvida. Falo com relação às energias que o eletroespaço pode ter. Então, a gente acabou... O que nós fizemos agora aqui foi justamente determinar como associar valores da energia a tipos de estados. Certo? Calhou que, nesse caso, a gente encontrou que as negativas estão associadas a estados ligados e as positivas a estados livres. Tá certo? Agora, vocês têm sempre que lembrar, pessoal, que energia é um treco determinado a menos de uma constante. Você pode somar ou subtrair uma constante de sua energia à vontade. Então, o que importa não é a energia ser positiva ou negativa. O que importa para um sistema físico não ser instável é a energia ter um limite inferior. E a gente vai descobrir que a energia tem um limite inferior. A negativa, ela não vai para menos infinito. Ela vai diminuindo e para. Entendeu? E aí, se você somar essa última energia como uma constante para a sua hamiltoniana, e você tem a liberdade de fazer isso, a sua energia é sempre positiva. Mas ela vai ter um pedaço dela aqui que vai descrever estados ligados e depois um pedaço que vai descrever estados livres. Você fala que a energia nunca pode tender A menos infinito. Não, ela tem que tender a um valor mínimo. E esse valor mínimo pode ser negativo, mas ela tem que tender a um valor mínimo. Ela não pode ser unbounded, né? Ela não pode ser sem limites. Mas não pode ser energia zero. Tem que ter Pode. Como eu falei para vocês, a energia é determinada a menos de uma constante. Eu sempre tenho a liberdade de subtrair uma constante e dizer que minha energia é zero. Mas é claro, tem que fazer isso consistentemente com toda a sua conta. Mas um elétrico com energia zero, como é que eu interpreto isso? É porque vocês estão... Bom... mv² sobre 2. Energia de uma partícula qualquer, certo? Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Menos v² sobre 2. 0. Certo? E vou definir minha energia
energia agora como tendo essa constante aqui. Se você estudar a dinâmica, se você estudar a lagrangiana que vem daqui, você vai ver que nada muda. O comportamento é o mesmo, as soluções são as mesmas, as trajetórias físicas são as mesmas. Tá certo? Porém, a minha newtoniana com esse pedaço aqui agora vai ter energia zero para um certo valor aqui. E vai ter energia negativa também. Tá certo? Mas esse cara aqui vai ser limitado por baixo. Porque a menor coisa que pode, digamos, a menor energia que eu posso atingir é se o meu elétron estiver parado. Aí esse termo aqui dá zero e minha energia vai ser menos isso aqui. É a mesma coisa, entendeu? Um elétron com energia zero é só um elétron que está com a energia calibrada com essa constante aqui. Então, mas não é exatamente zero. Não tem como que um elétron está parado. Não tem. Veja, o que você está falando é de certa forma análogo a você falar assim, um elétron não pode estar parado. Aí eu posso falar, mas eu posso sempre botar no sistema de coordenadas, ou no referencial inercial, onde ele está parado. É a mesma coisa. É uma escolha de descrição do sistema. Tá certo? Bom. Vamos lá, vamos resolver os estados ligados, tá certo? Geralmente no curso de graduação a gente não resolve os estados livres, tá certo? A gente pode pensar, se vocês estiverem muito interessados, a gente pode ver no futuro, tá certo? Porque são as ondas de Coulomb, são um negócio mais técnico, mais complexo, tá? Que descreve essa situação onde você lançou um elétron, ele passou perto do núcleo, mas o núcleo não teve energia suficiente para agarrar ele e ele foi embora, certo? Se você quiser descrever esse tipo de onda, você precisa dessas ondas de Coulomb, tá? Bom, então, estado ligado. No estado ligado, a gente tem que resolver essa equação aqui. V alfa mais 2 ρ por 0 menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado menos 1. Beleza. Ok. Deixa eu ver. Isso. A gente já sabe que V alfa que nós estamos interessados é o V alfa que, para ρ indo para infinito, ele vai com exponencial de menos ρ. Tá certo? Isso é o mesmo que dizer que R alfa ρ vezes ρ no limite assintótico de ρ indo para infinito vai com exponencial de menos ρ. Certo? Só uma mudança trivial aqui de volta para o R, tá? Porque no R, o R que nós estamos interessados. Então, isso aqui nos inspira a fazer o seguinte. A gente quer o nosso R alfa de ρ escrito como sendo uma certa F alfa de ρ exponencial de menos ρ. Eu já quero deixar esse termo explicitamente escolhido ali. Porque eu não quero a solução com mais ρ, eu só quero a solução com menos ρ. Tá certo? Isso vai voltar para nos atrapalhar mais lá na frente, mas é conveniente. Certo? Não é que vai voltar para atrapalhar. Você não consegue se livrar de uma solução só reescalonando uma função. Então aquela solução ela vai estar escondida dentro do f de qualquer jeito. Tá certo? Mas a gente vai avaliar o que está acontecendo já já. Isso aqui está claro o que eu estou fazendo? Eu sei que eu tenho esse comportamento lá dentro da minha solução, pelo menos a solução que eu estou interessado. Então, eu vou fatorar o comportamento dele, justamente para encontrar o pedaço da minha função que não tem... ou seja, eu quero encontrar o resto do comportamento da minha função. E o resto do comportamento dela vai estar dentro da f. E, novamente, eu tenho... Isso aqui é uma função bem definida, eu posso dividir sempre e multiplicar por isso, tanto faz. Tá certo? Essa F você já definiu antes? Não, estou definindo agora. Ela está definida implicitamente por essa igualdade aqui. Certo? Ok. Agora a gente substitui na nossa equação e vai ficar assim.
Deixa eu escrever de novo aqui. R, 2 pontos, mais 2 sobre rho R alfa ponto, mais 2 sobre rho 0 rho, menos L mais 1, sobre rho quadrado, menos 1, R alfa igual a 0. Tá certo? Ok, que é essa aqui em termos de R de novo, tá? A gente já tinha ela, só estou reescrevendo, escolhendo o sinal de E igual a menos 1. Bom, agora a gente vai substituir R por isso aqui. Aí lembra, tem a derivada segunda desse vezes esse, a derivada segunda desse vezes esse, duas vezes a derivada segunda desse, duas vezes a derivada desse vezes a derivada desse, assim por diante, certo? Então vamos lá. Exponencial de menos rho, f alfa, 2 pontos, menos 2 exponencial de menos rho, f alfa ponto, que é o termo cruzado, né? E a derivada do exponencial de menos rho, que dá um menos aqui, mais exponencial de menos rho, derivada segunda desse negócio aqui não muda nada, f alfa, certo? Esse aqui é o termo de derivada segunda, mais o termo de derivada primeira está aqui, 2 sobre rho, aí vai ficar menos exponencial de menos rho, f alfa, mais exponencial de menos rho, f alfa ponto, mais o termo ali que não vai fazer nenhuma diferença, né? 2 sobre rho 0 rho, menos L mais 1 sobre rho quadrado, menos 1, e aqui vamos explicar a exponencial de menos rho f alfa igual a 0. Certo? Bom, vamos lá. Olha que legal. Esse termo aqui é o termo de derivada segunda. Certo? Esse termo de derivada segunda a gente já podia antecipar o que ele ia fazer. Porque ele vai sempre ser positivo aqui, por mais que eu tivesse colocado mais ou menos aqui. Porque a derivada segunda de exponencial de mais ou menos ρ é igual ao exponencial de mais ou menos ρ. Não muda, né? Porque a derivada segunda cai o sinal duas vezes. Se o sinal for positivo, cai duas vezes, positivo, positivo, positivo. Se for negativo, 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 positivo. Então, esse cara aqui sempre dá esse termo aqui, por construção. Então, você vê que esse termo corta com esse 1 aqui. Então, eu fatorei. Ao introduzir aquele termo na minha equação, eu já de cara removi dela o termo de limite assintótico. Tá certo? Porque é importante a gente encontrar o limite assintótico com esse termo fatorado, justamente pelo questionamento que o Gustavo fez anteriormente. Porque não é tão simples assim a gente ver o que está acontecendo no infinito, porque tem termos de jacobiano, né? Ou seja, quanto mais eu me afasto da origem, como eu trabalho em muitas dimensões, ou no caso 3, quanto mais eu me afasto da origem, mais área eu estou descrevendo. Porque eu falo o seguinte, qual é a probabilidade de eu encontrar um elétron a uma certa distância da origem? Essa minha distância aqui, ela vai dizer que a probabilidade é em qualquer ponto nessa casca dessa esfera com esse raio, entendeu? O problema é que essa casca cresce. Então, naturalmente, o termo de jacobiano está descrevendo exatamente isso, tá certo? Por isso que os limites assintóticos, eles são mais delicados. Porque quando eu falo que estou infinitamente longe da origem, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que qual é a probabilidade de uma coisa estar infinitamente longe, mas infinitas possibilidades. Porque a minha casca vai ficando com uma área infinita também. Só que qual infinito ganha de quem é importante. E é essa corrida de infinitos que a gente tem que prestar atenção aqui. Certo? Maravilha. Então, isso aqui dá pra gente. F alfa, 2 pontos, mais 2, 1 sobre ρ, menos 1, F ponto, mais 2 sobre ρ, 1 sobre ρ, menos 1. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Ah, tá. Eu tenho um termo extra aqui, ó, tá vendo?
que vai aparecer aqui nos termos sem derivada. Então eu tinha esses dois aqui, só que agora eu tenho esse extra aqui aparecendo, certo? Por isso que vai ter esse termo aqui, mais menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado, F alfa igual a zero. Bom, pessoal, o que acontece aqui na origem? O que acontece com essa equação diferencial quando eu me aproximo de ρ igual a zero? Tem vários termos divergentes, né? Tem um que diverge com ρ quadrado, e tem um que diverge com 1 sobre ρ aqui. Só que, pela teoria de Frobenius, esse cara diverge com a divergência tratável, que diverge com 1 sobre R. E esse também, porque esse cara diverge com 1 sobre R quadrado. E Frobenius garante que se esse cara diverge no máximo com 1 sobre a variável ao quadrado, e esse no máximo com 1 sobre a variável, e o que sobra é uma função analítica, então você consegue encontrar uma solução em torno desse termo, desse ponto. Tá certo? Então, ρ igual a zero é singular regular. Certo? Aqui, a função que vai sobrar quando eu fatorar esse 1 sobre ρ vai ser uma função analítica, que vai ser a P de ρ, que vai ser igual a 2, 1 menos ρ, certo? E a minha função Q de ρ, né? Ou seja, só para ficar claro, eu vou botar esse ρ em evidência aqui, ó. Então eu tenho que botar ele aqui. Isso aqui eu estou chamando de função P de ρ. Tá certo? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou botar esse ρ ao quadrado em evidência. Tiro ele daqui. Aqui eu boto um ρ. Tá certo? Eu só botei o 1 sobre ρ em evidência, 1 sobre ρ quadrado em evidência. E aqui 1 sobre ρ em evidência. O que está dentro do colchete eu vou chamar de função Q de ρ. Que vai ser 2. Eu apaguei o negócio errado, né? Tinha um ρ zero aqui. Aqui. Tinha um ρ zero aqui. Não é isso? Agora, isso. Tá? Espera aí. Sim, mas eu só estou vendo se eu fiz uma besteira. Espera aí. É ρ sobre ρ zero, né? Então o que fica? Senão isso aqui, isso aqui não faz... Não, espera aí. Aqui eu vou botar esse ρ em evidência, aí vai ficar ρ sobre ρ zero, e aqui vai ficar menos L sobre L mais 1. Eu acho que tem uma coisa errada nas minhas notas, que eu acho que eu errei aqui, peraí. Tem uma coisa errada. Então vamos avaliar de novo. Esse termo aqui. Isso aqui está certo, né? Deixa eu voltar para cá, do jeito que estava. Só um segundo, que a gente faz de novo. Esse termo está certo e esse termo ele é assim. Ó. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui também. 2 sobre ρ, que é esse cara aqui. 1 sobre ρ zero, que é ele também. E aí eu tenho esse cara aqui também, que vai ser... O 2 já botou em evidência, ele tem um sinal de menos, então é menos 1 sobre ρ, então ficou assim mesmo. Né? E aqui ficou menos L mais 1 sobre ρ quadrado. Certo?
Aqui agora está tudo certinho. Quando eu boto esse cara em evidência, esse cara fica ρ quadrado aqui, e aqui é a mesma coisa de eu multiplicar e dividir por ρ quadrado. Então, esse cara aqui vai ficar ρ aqui. Se eu colocar aqui dentro, vai ficar ρ. Peraí. Só estou viajando. Peraí. Tem uma coisa que está me incomodando. Ah, não. Eu estou viajando. Eu estava me incomodando porque eu achei que esse negócio tinha unidade. Aí na minha cabeça estava errado porque estava ficando um ρ, mas não tem unidade. Esse cara já é uma razão. Então é isso mesmo, tá? Esse cara vem para cá, fica ρ menos 1. Isso. É isso aqui. E tem o ρ aqui também. Fica o ρ aqui fora. Menos 1. Certo? Então aqui, esse cara vai ficar 2, que multiplica 1 sobre ρ0 menos 1, vezes aquele ρ, que é o que sobrou ali multiplicando todo mundo, menos L mais 1. Certo? Bom, como é que fica a série de potência? Como é que eu escrevo essa função em termos de série de potência? É fácil, né? Esse cara aqui, ele tem um termo de ordem 0, que é 2, e o outro termo é menos 2 vezes ρ. Então, esse cara aqui é o meu P0, e esse menos 2 é o meu P1. E todos os outros termos da minha série de potência são 0. Aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o meu Q0 é igual a esse pedacinho aqui, menos L, que multiplica L mais 1, tá certo? O meu Q1 vai ser igual a 2, 1 sobre ρ0 menos 1, né? E todos os outros Qs, N maior ou igual a 2, são 0. Tá certo? Então eu tenho todos os ingredientes para a gente fazer aqui a nossa série de Frobenius. Tá bom? O nosso Não, porque é um ponto singular regular. Tá certo? Pontos ordinários. Pontos sem singularidade nenhuma. Tá? Então, a gente aplica e encontra aqui o nosso polinômio inicial, que eu chamei de π, lambda, que vai ser lambda ao quadrado mais P0 menos 1, só para vocês lembrarem, vezes lambda mais Q0. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? Esse negócio vai ficar assim. O meu P0, cadê? É 2. Então, vai ficar 2 menos 1, né? Então, vai ficar lambda mais 1, certo? Porque, ó, isso aqui é 2. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar lambda vezes lambda ao quadrado mais lambda. Lambda ao quadrado mais lambda é lambda vezes lambda mais 1, certo? Menos, mais o Q0, só que o meu Q0 é menos L mais 1, certo? E a gente sabe que as raízes desse polinômio são justamente as potências que aparecem lá na série de Frobenius, certo? Quais são as raízes desse polinômio de lambda? Isso é um polinômio em lambda, né? Quando que isso aqui é igual a 0? L mais 1. Eu falei errado, se eu falei menos 1. Certo? É porque era menos L vezes L mais 1, então talvez no meu cérebro tenha dado tilt e falado errado, tá? Bom, quais são os possíveis valores de lambda que isso aqui vai dar 0? Um óbvio é L, né? Se lambda for igual a L, esse negócio vai ser 0. Mas lambda pode ser outra coisa também. Né? É fácil ver que lambda igual a L é uma raiz e lambda igual a menos L menos 1. Menos L menos 1 vezes menos L menos 1 mais 1 vai dar só L. Só que menos L vezes menos L menos 1 vai dar L vezes L mais 1. Tá? Então são as duas raízes aqui. Você pode fazer Bhaskara e resolver também, tanto faz. Como é que a gente está de tempo, pessoal?
Só para eu ter uma... 6 minutos? Caramba. Achei que ia dar tempo de fechar, mas bom, vamos lá. Ok. Oi? Deixa eu pensar. Tá. Bom, então a gente sabe que isso aqui vai dar uma série de Frobenius, e essa série de Frobenius vai ter 2 índices possíveis, né? Ou seja, vai estar multiplicada por esse termo ou por esse termo aqui. O que acontece com a série de Frobenius que está multiplicada por esse termo aqui? Lembra, a nossa solução vai dar para a gente um F, que vai ser ρ elevado a L vezes uma função analítica, ou ρ menos L menos 1 em uma função analítica. A série de Frobenius garante que esse cara aqui sempre existe. Essa é uma boa solução sempre. Essa aqui pode ter problemas, porque como esse cara aqui é inteiro, eu sempre posso sair desse número, somar números inteiros e chegar nesse aqui. Tá certo? Então, dá uma solução do tipo 2b, né? da série de Frobenius. Porém, esse cara aqui é problemático para a gente. Porque independente da solução ser mais complicada do que simplesmente essa cara aqui, ele vai divergir para ρ igual a 0. Certo? Então, a gente vai, na próxima aula, ver com mais detalhes isso aqui, tá? Mas a gente vai jogar fora esse treco. Certo? E agora eu vou aplicar a fórmula da série de Frobenius para a gente calcular a própria série que resolve essa equação. Tá bom? Mas como a gente só tem um tempinho e são coisas longas, a gente deixa para terminar isso no começo da próxima aula, tá? Pode falar. Da newtoniana. A gente já achou quantos valores? Não. Aqui o lambda ele não é um valor? O lambda... Qual lambda? Esse lambda aqui? Esse aqui não. Esse aqui é só A gente está encontrando aquele alfa. A gente já descobriu que o rótulo alfa, ele vai ter um L e vai ter um N. Mas a autoenergia mesmo, aquele E alfa, a gente não encontrou ainda. A gente vai descobrir quem é E alfa. E aí o E alfa vai vir justamente dessa solução aqui, porque a gente vai ver que esse cara aqui vai ter uma solução de Frobenius complicada, que a gente vai ter que fazer escolhas particulares para os nossos altos valores, justamente para poder encontrar soluções regulares no infinito. E aí vão ser justamente soluções discretas e totalmente não triviais. E essas são as autoenergias do átomo de hidrogênio, que são extremamente úteis para tudo que a gente faz na física. Certo? Se perguntar o outro valor é todo aquele processo. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Separar. Separa a equação, encontra todos os pedacinhos do seu espectro que vão estar associados a cada uma das direções que você fatorou. E aí, no fim, a composição de toda essa brincadeira vai te dar a autoenergia do átomo de hidrogênio, né? da newtoniana do átomo de hidrogênio. E o estado ligado já era uma parte, assim, era um estudo meio analítico. Estado ligado é uma classe de autovetores, né? Que vai ter uma classe de autovalores associados a eles, que vão ser justamente aqueles que têm energia negativa. Certo? Se a gente chegar à equação de Dirac, a gente pode resolver de novo a equação de Dirac, em vez de resolver a equação de Dá Schrödinger. para fazer tudo isso como você falou com os operadores? Dá, mas é bem mais complicado. Mas complicado não, é diferente. Diferente. Mas dá sim. Bom, pessoal.